Nessa aula veremos como calcular o número de divisores pares positivos de um número natural, que é o mesmo que contar o número de divisores naturais que são pares de um determinado número natural. Em aulas anteriores, a gente aprendeu a contar todos os divisores positivos e todos os divisores positivos que são ímpares. Aí nessa aula em particular nós vamos aprender a calcular o número de divisores pares positivos, ok? Então inicialmente vamos considerar que n é um número natural, então seja n um número natural. Aí eu também vou considerar que a fatoração desse número n, a fatoração em primos é dada por. Então, seja n um número natural cuja fatoração em primos é dada por. Então, o n, após eu fatorar, eu vou encontrar, caso ele seja par, vai aparecer o primo 2 na fatoração, elevado a um expoente f, vezes. Aí os demais primos serão ímpares, né? Aí os primos ímpares, eu vou representar por P1, aí vamos supor que o expoente dele é 1, aí o segundo é P2, aí o expoente eu vou dizer que é 2, e assim por diante até chegar no último primo da fatoração, que eu vou denominar aqui de PR, e PR vai aparecer elevado a um expoente R. Caso o número seja ímpar, ok? Caso o número seja ímpar, aí o que é que vai acontecer com esse expoente do 2? Ele vai ser 0, porque aí não vai ter o primo 2 como fator, caso o número seja ímpar. Certo? Aí aqui eu vou avisar que os primos que a gente pegou aqui a partir de P1 até PR, então em que P1, P2 até o PR são primos ímpares. Então aí eu precisei na fatoração separar os primos que são ímpares do primo que é par, certo? Então, recapitulando, você tem um número natural n, aí após fatorar, ou seja, decompor em fatores primos, aí você obtém essa fatoração aqui em que os primos de P1 até PR, eles são primos ímpares. Então, agora eu vou dizer como é que eu obtenho o número de divisores pares positivos. Então, o número de divisores pares positivos. O método sempre conta os positivos, tá? E agora a gente quer contar os positivos que são pares. Então, o número de divisores pares positivos de n é dado por. Então, vejam, a regra para achar o total de divisores sem classificar a paridade, a gente pega todos os expoentes que aparecem na fatoração, soma uma unidade e multiplica. Quando foi para calcular o número de divisores ímpares positivos, a gente pegou apenas os expoentes das bases ímpares. Aí os pares, o procedimento é o seguinte, como a regra é somar 1 a cada expoente, os pares a gente não vai somar 1 ao expoente da base par. O expoente da base par, quando você for pegar o expoente da base par, você não vai adicionar uma unidade a ele. Então, o número de divisores pares de n, a gente não tem uma notação para indicar isso,
Aí eu vou representar assim, D de N vai significar número de divisores de N. Aí para indicar que são os pares que eu estou contando, aí eu vou escrever ali embaixo da anotação a palavra par. Então vai ser o número de divisores pares positivos de N. Aí o que eu disse é que a gente não vai somar 1 ao expoente da base par, caso tenha base par, ok? Então a gente não soma 1 ao expoente da base par. Então eu vou pegar o F do jeito que ele está. E os demais expoentes a gente soma uma unidade conforme a gente vem fazendo. Então esse primeiro expoente aqui do primo P1, a gente vai pegar esse expoente e somar uma unidade. Aí vezes o segundo expoente, que é o do primo P2, a gente pega o expoente e soma uma unidade. E assim por diante até chegar no último primo da fatoração. Então, o último expoente aqui é ER. Aí eu vou pegar ER e somar uma unidade. Certo? Então, essa fórmula ela vai me dar o número de divisores pares positivos do N, ok? Aí vamos escrever tudo isso de maneira mais limpa numa próxima página, certo? Então a ideia é a seguinte: você tem um número dado, certo? Vai ser dado o número do qual ele quer que você calcule o número de divisores pares positivos. E aí vamos supor que a fatoração desse número, a fatoração em primos é 2 elevado a f vezes P1 elevado a E1, multiplicado por P2 elevado a E2, multiplicado por reticência, multiplicado por PR elevado a ER. Só que aqui eu tenho que mencionar que esses primos de P1 até PR são primos ímpares, porque eu preciso distinguir ali o primo par dos primos ímpares, certo? Então aqui eu vou avisar em que P1, P2 até PR são primos, todos eles são primos ímpares. Eu poderia dizer também que são primos maiores que 2, né? Porque já que 2 é o único primo que é par. Aí o número de divisores pares positivos de N, que é o que a gente está calculando, eu vou usar essa notação aqui, D de N, quer dizer número de divisores de N, e para indicar que são os pares que eu estou contando, eu vou escrever a palavra par ali embaixo, ok? Aí conforme eu disse anteriormente, a gente não soma 1 ao expoente da base par, pega o expoente do jeito que ele é, um F, e aos demais expoentes a gente adiciona uma unidade. Então vai ficar E1 mais 1, vezes E1 mais 2, vezes reticência, vezes ER mais 1, ok? Aí essa fórmula, ela vai me dar o número de divisores pares positivos do número N, ok? Então basta lembrar que a regra, de modo geral, é o quê? Adicionar uma unidade a cada expoente e multiplicar. Só que eu faço isso com todos quando eu quero o total de divisores. Quando eu quero apenas os ímpares, a gente pega apenas os expoentes das bases ímpares. E quando a gente quer os pares, a gente faz o quê? Não soma 1 ao expoente da base par, certo? Aqui, sem querer, eu somei 1, 2. Na verdade, eu troquei o índice com o valor do expoente. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Então, o expoente é E2. O expoente é E2, isso aqui mais 1. Pronto, aí eu copio o expoente da base par do jeito que ele é e aos demais expoentes a gente adiciona uma unidade. Aí deixa eu só dar uma conferida na página anterior para ver se eu escrevi corretamente. Tá tudo certinho. Eu somei uma unidade a cada expoente da fatoração. Agora vamos fazer exemplos, né, para que isso fique mais claro,
certo? Então vamos fazer alguns exemplos. Então vamos começar com o número 720. Então, exemplos. E como primeiro exemplo, vamos pegar o número 720. Então, exemplo A. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar o número dado, certo? Então eu vou pegar aqui 720 e vou utilizar o algoritmo da fatoração para decompor esse número em fatores primos. Então a gente viu em aulas anteriores como fazer essa fatoração. Então por 2 vai dar 360, por 2, 180, por 2 dá 90 e por 2 vai dar 45. Ok? Aí como 45 não é mais por 2, eu verifico por 3 agora. 45 por 3 dá 15 e 15 dividido por 3 dá igual a 5. E aí finalmente por 5 vai dar 1. Então a fatoração do número 720, a fatoração do número 720 é 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado multiplicado por 5 elevado à primeira. E aí desse número 720, o que é que eu quero? Eu quero calcular o número de divisores de 720 que são pares, o número de divisores positivos, certo? O método sempre conta apenas os positivos, só que agora eu quero os positivos que são pares. Aí a regra diz que eu devo somar 1 aos expoentes, exceto ao expoente da base par, que eu pego do jeito que ele está. Então o expoente do 2, ou seja, o expoente da base par é 4, né? Aí eu pego o 4 do jeito que ele está. E os demais expoentes, a gente adiciona uma unidade conforme a regra. Então, 1 mais 1 e 2 mais 1. Pronto, aí agora é só fazer as contas. Então, o número de divisores pares positivos de 720 vai ser 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, vezes 2 dá 24. Então, o número 720, ele tem 24 divisores pares positivos. Caso eu quisesse todos os divisores pares, incluindo os negativos, seria só dobrar essa quantidade, porque para cada divisor positivo, a gente tem um negativo dele também como divisor, ok? Vamos adiante, letra B. O exemplo B, vamos pegar o número 2400. Então, o número 2400, olhando a fatoração, vamos usar aqui o algoritmo da fatoração. Então, 2400 por 2 vai dar 1200. 1200 por 2 vai dar 600. Por 2 dá 300, por 2, 150, por 2, 75. Aí, como não pode mais por 2, agora por 3 vai dar 25. Aí não pode por 3, por 5 vai dar 5 e finalmente por 5 dá 1. Então, o número 2400, decomposto em fatores primos, ele é 2 elevado, observe que o 2 aparece aqui 5 vezes, então ele é 2 elevado à quinta, multiplicado por 3 elevado à primeira, e o 5 aqui aparece 2 vezes, então vai ficar 5 elevado ao quadrado. Aí o que é que a gente quer calcular? A gente quer calcular o número de divisores de 2400, que são positivos e pares. Então, nesse caso, basta usar a regra. E o que é que a regra diz? Que é só não somar 1
ao expoente da base par. Então eu pego o expoente da base par e copio do jeito que ele é. Então vai ficar 5 que multiplica 1 mais 1, que multiplica 2 mais 1. Então nesse caso eu vou ter 5 vezes 2 vezes 3. Aí isso vai resultar 5 vezes 2 vezes 3. Então isso aí vai dar 5 vezes 2 é 10 vezes 3, 30. Então o 2400 ele tem 30 divisores pares positivos. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo C. O exemplo C, vamos pegar o número. Vamos pegar o número agora, 2880. Aí se eu pegar o número 2880, vamos pegar agora um número que seja potência de 2, tá? Porque pegar um número como os anteriores não muda muita coisa. Vamos pegar agora o número 1024. O 1024, se você fatorar, ele só vai ter fator primo igual a 2. Então, vamos usar aqui o algoritmo da fatoração. Então, observe que inicialmente ele é par, então 1024 por 2 vai dar 512. Aí por 2 dá 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2 dá 2 e finalmente por 2 dá 1. Aí observe que se for feita a contagem de fatores 2 que apareceram aqui, a gente conta o fator 2 10 vezes. Então, 1024 fatorado é 2 elevado à décima, ok? Aí, qual vai ser o número de divisores pares positivos do 1024? Então, divisores de 1024, positivos e pares. Então, a regra diz o quê? Que a gente não soma 1 ao expoente da base par, pega o expoente da base par do jeito que ele está e aos demais expoentes, isto é, os expoentes das bases ímpares, a gente adiciona uma unidade. Só que ali em particular não aparece bases ímpares, porque 1024 a gente acabou de verificar que ele é uma potência de 2. Então, não soma 1 ao expoente da base par, aí no caso é o 10, e não faz mais nada porque eu não tenho outros expoentes, ok? Então o número 1024 ele tem 10 divisores pares positivos. Quando a gente foi calcular o número de divisores ímpares, né, provavelmente eu devo ter pego um exemplo como esse, que dá potência de 2. E os ímpares, a gente viu lá que pega os expoentes das bases ímpares. Aí naquele caso ali não tem base ímpar, mas isso não significa que não tem divisor ímpar, porque teria no mínimo o número 1 como divisor, certo? E na verdade, quando o número for potência de 2, ele só tem um divisor ímpar, que é o número 1. Então, 1024, que é 2 à décima, se eu fosse calcular o total de divisores, eu iria pegar o expoente 10 adicionar uma unidade, daria 11 divisores no total, dos quais 10 são pares e um deles é ímpar. E o que é ímpar é exatamente o número 1, ok? Então, quando acontecer do número ser uma potência de 2, a quantidade de divisores pares dele coincide com o expoente do 2 na fatoração, mas isso quando o número for potência apenas do 2, ok? Quando eu fatoro e aparece apenas o primo 2, aí a quantidade de divisores pares positivos coincide com o expoente do 2 ali na fatoração, ok? Vamos pegar mais um exemplo, só que agora eu vou querer pegar um exemplo em que o número seja ímpar. Então,
Por exemplo, vamos pegar o número 325. Ora, se o número é ímpar, ele não pode ter divisor par, ok? Uma condição para o número ter divisor par é ele ser um número par. Se o número é ímpar, todos os seus divisores são números ímpares. Agora, esse argumento ele não vale, essa afirmação, melhor dizendo, ela não vale para número par, tá certo? Se você quiser o número de divisores ímpares. Se o número é par, tá? Ele pode ter divisor par e como também pode ter divisor ímpar. O caso extremo é quando o número é potência de 2, mas mesmo assim ele ainda tem um divisor ímpar que é o número 1, que é o que eu estava comentando no exemplo anterior. Mas se o número ele é ímpar, todos os seus divisores são ímpares. Então o 325 ele não possui divisores pares, ok? Então o número, a resposta aqui vai ser o seguinte: o número 325, certo? Não possui divisores, ele não possui divisores pares. Então, sempre que o número for ímpar, a quantidade de divisores pares dele é 0, certo? Ele não possui divisores pares. Agora vamos pegar um exemplo para tentar justificar porque essa regra de não somar 1 ao expoente par ao expoente da base que é par e somar 1 aos demais expoentes e depois multiplicar, funciona para calcular o número de divisores pares, ok? Então vamos supor aqui que eu pegue o número 72, ok? Se a gente fatorar o número 72, qual é a fatoração que a gente vai obter? 72 por 2 é 36, por 2 dá 18 e por 2 dá 9. Agora o 9 por 3 vai dar 3 e o 3 por 3 vai dar 1. Então, se você pega o número 72, a fatoração dele é simplesmente 2 elevado à terceira multiplicado por 3 elevado ao quadrado, certo? Agora vamos olhar a forma dos divisores de 72. Como é a forma dos divisores de 72? Se um número dividir 72, ele vai ter esse formato aqui, ó, 2 elevado a A multiplicado por 3 elevado a B. Todo número que dividiu 72, isto é, os divisores de 72, como a fatoração de 72 é 2 à terceira multiplicado por 3 ao quadrado, né? Então todos os divisores dele vai ter aquela forma ali. É claro que pode não aparecer a base 2, aí isso vai acontecer quando o expoente do 2 ali for 0. Como também pode não aparecer a base 3, isso acontece quando o B é 0 e pode aparecer as duas bases, isso acontece quando A e B são diferentes de 0. Mas observe que A e B ali não estão livres, não pode assumir quaisquer valores. Por quê? Porque o expoente do 2 na fatoração do 72 é 3 e o expoente do 3 é 2. Então o A só pode ir até no máximo 3, enquanto o B, que é o expoente do 3, só pode ir no máximo até 2, ok? Então vamos ver que valores o A e o B podem assumir. Então observe que o expoente B, vamos começar pelo B, ele tem que ser um número que vai do 0, aí quando ele for 0, a base 3 não vai aparecer, porque ficar 3 elevado a 0 dá 1, ele desaparece. Ele pode ser 0, 1 ou no máximo 2, né? Então o B só tem 3 possibilidades para ele. É ele ser 0, 1 ou 2. Agora o A, quais as possibilidades de valores para o A? Lembre que ele disse que a gente quer, ele disse não, melhor dizendo, a gente quer calcular o número de divisores pares positivos, certo? Então, se eu quero que o divisor ele seja um número par,
eu tenho que garantir a presença daquele fator 2 ali. Então, aquele produto 2 elevado a A multiplicado por 3 elevado a B, para que o divisor ele seja par, tem que ter necessariamente aquele fator 2. Se tem que ter aquele fator 2, o expoente A não vai poder ser 0. Porque aí se ele for 0, fica 2 elevado a 0, que dá 1, aí o 2 desaparece e o divisor acaba sendo ímpar. Então, nesse caso, para garantir que o A vai ficar ali, o expoente do A ele só pode ser 1, 2 ou no máximo 3, ok? Então só tem 3 possibilidades para o expoente A. Infelizmente a gente não vai contar com o A igual a 0, por quê? Porque a gente quer não o total de divisores, a gente quer apenas os divisores que são o quê? São pares. E aí o número de divisores eu posso calcular pelo princípio fundamental da contagem. Basta fazer o que agora? Basta que a gente pegue o número de possibilidades de escolha do A e multiplique pelo número de possibilidades de escolha do B. Porque cada divisor do 72 ele vai ser gerado pelaquela formulazinha ali. 2 elevado a A multiplicado por 3AB, onde A e B assumem um desses valores nesses conjuntos. Então, o número de possibilidades de escolha do A são 3 possibilidades. Pode ser 1, 2 ou 3, certo? Aí isso vai ficar multiplicado pelo número de possibilidades de escolha do B, que aí é o quê? 3 possibilidades também, ok? Esse primeiro 3 é o número de possibilidades do A e esse segundo 3 aqui é o do B. Agora vejam que eu posso reescrever 3 vezes 3 assim. 3 multiplicado, e esse segundo 3 eu vou copiar assim, 2 mais 1. Eu vou escrevê-lo como sendo 2 mais 1. Aí observe que isso aqui é o quê? Vamos nos concentrar apenas nesse produto final aqui. Esse 3 ele coincide com o expoente do 2, que aparece na fatoração do 72. E esse 2 mais 1 coincide com o quê? Com o expoente do 3 adicionado de 1 unidade. O expoente lá é 2, aqui aparece 2 mais 1. Aí isso leva a gente a acreditar que seja o quê? O expoente do 2, isto é, da base par, não acontece nada com ele, você não adiciona 1, e aos demais expoentes você adiciona uma unidade e multiplica, ok? Ou seja, isso aqui coincidiu exatamente com a regra que a gente vem usando. Ou seja, você fatora o número, aí na hora de calcular o número de divisores pares positivos, você faz o quê? Ao expoente da base par, você não adiciona uma unidade, não vai adicionar. Copia do jeito que ele está, e aos demais expoentes você adiciona uma unidade. Aí esse resultado vai coincidir com o número de divisores pares positivos do 72, que resolvendo aqui vai ser 3 vezes 3, vai ser igual a 9, ok? Então, a regra, ela é legítima, certo? Você pode ver que funciona bem, contando aí pelo princípio fundamental da contagem, mas aí é desnecessário, sempre que eu quiser calcular, estar mencionando o princípio fundamental da contagem. Basta pensar que você pega o expoente da base par, não soma 1 a ele e soma 1 aos demais expoentes e depois multiplica, ok?